Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, dia 3 de abril. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, à nossa leitura orante da Palavra de Deus. Que alegria estarmos juntos para esse momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu o acolho, meu irmão, minha irmã, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão, a força do Espírito Santo estejam com você. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o nosso Deus, que nesse dia nos reúne no amor de seu Filho Jesus Cristo, para juntos elevarmos a Deus nosso Pai o nosso mais sincero louvor e gratidão. Temos tanto a agradecer ao nosso Deus, dizer a Ele muito, muito obrigado. Por isso, no início desta oração, eleve ao Senhor a sua gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Obrigado, Senhor. Obrigado por este novo dia que o Senhor preparou para nós e nos deu de presente. Obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigado pela nossa família, pelo trabalho que nós temos. Obrigado por todas as graças e bênçãos que o Senhor tem derramado abundantemente em nossas vidas, na vida de nossas famílias. Obrigado por nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Nunca nos abandona. Obrigado por esse momento de oração onde o Senhor nos alimenta com a sua palavra que arde o nosso coração. Obrigado pela presença amorosa do Teu Espírito. Que o Teu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para acolhermos a sua palavra. Rezemos juntos pedindo o Espírito Santo. Creio, Senhor Jesus, que sou parte de seu corpo. Espírito Santo, tu que vieste do Pai e que permaneceste conosco em Jesus, tu que habitas pela fé nos nossos corações, abre-nos à palavra, seja a nossa inteligência, a nossa vontade terreno bom, onde tu possas trabalhar com liberdade, de modo que a nossa vida seja sinal eloquente da tua caridade. Amém. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam:
o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho purifique a nossa mente, o nosso coração e perdoe os nossos pecados. Amém. Meu querido e amado irmão e irmã, que alegria estarmos juntos para esse momento de oração. Nós estamos acompanhando agora, ao longo deste tempo pascal, os relatos da aparição do ressuscitado aos discípulos, confirmando os discípulos no fato central da nossa fé, a ressurreição, porque a última vez que os discípulos se encontraram com Jesus foi mesmo na Sexta-feira Santa, onde o corpo de Jesus, morto, foi colocado numa sepultura emprestada por José de Arimateia. E ao mesmo tempo Jesus exerce o ministério da consolação. A morte é transformada em vida, a tristeza em alegria, o medo em coragem. Jesus ele vai exercendo este ministério na vida dos discípulos. E nós encontramos no texto de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus que caminha com esses 2 discípulos que voltam para suas casas depois da morte de Jesus. Jesus se coloca a caminho, a caminhar com os discípulos.
Jesus se aproxima e participa daquela conversa. Jesus permite que eles voltem e enfrentem o cotidiano. E Jesus então pergunta a eles: o que vocês estão falando pelo caminho? O que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles então apresentam o que estão conversando. Tu és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? E Jesus pergunta: o que aconteceu? E eles então vão narrando para Jesus o que tinha acontecido. Jesus então começa a dizer a eles: olha, era preciso que tudo aquilo acontecesse para se cumprir as Escrituras. Começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus então foi iluminando a vida deles com a palavra. Jesus vai se fazendo caminho com eles. E chegando perto de casa, eles tristes, nós vimos isso no texto, eles convidam Jesus: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e a noite vem chegando. Aqui nós temos esta imagem da escuridão, da tristeza do coração dos discípulos. Quantas vezes na nossa vida também tudo se faz escuro, tanta tristeza no coração, desânimo, caminhamos tristes no caminho da vida, e Deus permite isso, mas Ele nos acompanha, Ele caminha conosco, porque Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele se faz companheiro de caminhada. Jesus aceita o convite deles: fica conosco, Senhor. E Jesus entrou e ficou com eles. E sentou-se à mesa. E tomando o pão, abençoou, partiu e distribuiu. E ali eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Nós temos aqui todo um relato da celebração da Eucaristia, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, onde nós reconhecemos Jesus sacramentado, Jesus presente nas espécies eucarísticas. E eles então reconheceram Jesus. E aquela tristeza foi transformada em alegria, o medo em coragem. E eles voltam então para Jerusalém, contando aos discípulos tudo aquilo que havia acontecido com eles. E eles confirmam: realmente, Jesus ressuscitou. Peçamos nesse dia, meu irmão, minha irmã, fica comigo, Senhor. Fica comigo, fica com a minha família, entre no meu lar, entre na minha família, no meu trabalho. Jesus aceita o convite a ficar conosco, a participar da nossa vida, das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas angústias, dos nossos desânimos. Ele aceita o nosso convite. Fica conosco, Senhor. Apresentemos ao Senhor, como resposta à sua palavra, apresentemos a Ele a nossa prece, a nossa oração.
Rezemos por todos aqueles que neste dia 3 de abril celebram o dom da vida. Rezemos pelos nossos irmãos que contam com as nossas orações. Rezemos também pelos nossos irmãos enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão em suas casas. Rezemos por todas as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos e estão sofrendo tanto. Rezemos pelos nossos irmãos desempregados e por todos os empregadores. Rezemos por cada um de nós, para que sempre tenhamos o Senhor em nossas vidas, cultivemos esta amizade com o Senhor. Fica conosco, Senhor. Rezemos pela reconciliação dos povos, rezemos pela paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consagremos a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso dia, as atividades deste dia, o nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho. Consagremos ao Imaculado Coração de Maria. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E recordando que hoje, quarta-feira, dia da nossa missa da bênção, às 19 horas a oração do Santo Terço e às 19h30 o início da nossa missa. Vamos celebrar juntos este dia. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. E por intercessão do Imaculado Coração de Maria, desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção do Deus rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, um dia muito abençoado. Permaneçamos na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe com sua Mãe Maria Santíssima. Um excelente e abençoado dia a você.